Olá, caros alunos, tudo bem? Estão todos bem? Então, hoje nós vamos tratar do que é redação. Todo mundo acha que redação é um bicho de 7 cabeças, não é verdade? Toda vez que eu começo a dar aula, a pessoa já fala assim: tia, eu não sei escrever. Tia, eu não consigo. Mas existem técnicas que a gente pode utilizar para fazer uma boa redação. Mas antes disso, vamos ver o que é redação? Vocês já tiveram a curiosidade de olhar no dicionário e ver o que significa redação? Então vamos lá. A tia trouxe esses conceitos para vocês. Vamos ver o que é redação no dicionário. É um substantivo feminino. A primeira denominação que tem aí, a primeira explicação do que é redação é a ação ou efeito de redigir, de escrever, com ordem e método, ou seja, com uma sequência. Expressão dada ao pensamento, maneira de redigir, maneira de escrever. Exercício escolar, né? Dever de composição e escrita. Conjunto de redatores de um jornal, uma revista, uma editora. Então, as pessoas que escrevem, né, para um jornal ou para uma revista, que são os redatores, trabalham numa sala chamada redação. É a sala onde ficam os redatores. Então, resumindo, o que é redação? Redação é o processo de redigir, de escrever um texto. É uma atividade que foi criada desde que a escrita foi inventada, certo? E hoje existe um campo profissional e artístico que trabalha com a redação, na literatura, na produção de roteiros, na elaboração de relatórios, de documentos, na publicidade, no jornalismo, e entre diversas outras áreas. Então, saber redigir um texto é extremamente importante para qualquer profissão, tá bom? E o que eu preciso para fazer uma boa redação? Uma boa redação, resumidamente, tem que ter 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Mas como se dá cada uma delas, vocês conhecem? O que é necessário que elas tenham? Vamos ver? Vamos começar, claro, pela introdução. Introduzir é entrar, é fazer entrar, fixar-se. Não é por menos que o início do texto, ou seja, quando a gente começa o nosso texto, essa denominação é chamada de introdução. E essa introdução tem que ser feita para chamar a atenção do leitor, ok? Então, o início tem que ser alguma coisa que chame bastante atenção para que as pessoas tenham curiosidade de continuar lendo o seu texto. A introdução deve apresentar a ideia principal, que a gente chama de tópico frasal. É a ideia principal de onde vão sair o nosso desenvolvimento e a nossa conclusão, que será não só discutida, como a tia Cris acabou de falar, no primeiro parágrafo, mas ao longo de todo o texto. A forma como a introdução é disposta é extremamente importante, já que será o primeiro contato que o leitor vai ter com o seu texto. Então, tem que ser uma coisa extremamente organizada e extremamente que chame a atenção de quem vai ler. Deve-se explorar o objetivo do texto em orações que atraiam o público, ou seja, as frases iniciais têm que ser coisas que chamem a atenção do público. Importante é não escrever muito nesta etapa. Geralmente 3 linhas são suficientes. Lembre-se de que o texto começa pela introdução na primeira linha e tem que ter o parágrafo, ok? Portanto, escolha um título quando a produção for concluída. Não escolham o título da sua redação antes de você terminá-la, ok? Primeiro você vai terminar a sua redação. Depois você vai dar um título para ela, certo?
Depois da introdução vem o nosso desenvolvimento. É chamado de corpo do texto, onde o tema escolhido é abordado. E como o próprio nome diz, ele vai ser desenvolvido ali naquele corpo. Após introduzir o tema, é a hora de debater, ou seja, fez a introdução, é hora de debater, ou seja, de explicar aquela introdução, expondo os seus argumentos. É necessário que as ideias estejam claras, né? Exemplificadas, com exemplos. E a gente tem que evitar, nesse momento, a repetição de termos que tenham o mesmo sentido, trocar palavras por sinônimos, para que não fique um texto repetitivo. Não queira demonstrar mais do que você sabe sobre o assunto. Ó, encheção de linguiça não é legal. Faça uma coisa sucinta, resumida, mas de qualidade. Quantidade não é qualidade, ok? E por último, nós temos a conclusão. Concluir é acabar, finalizar o texto, ok? Muitos não dão importância para essa etapa, mas sem ela o texto fica vago. Se você acabar o texto no desenvolvimento, as pessoas vão fazer assim, ué, mas cadê a finalização desse texto? Acabou do nada? Sabe aquele filme que a gente assiste, que acaba do nada, a gente fica querendo saber onde vai estar o final? É mais ou menos assim. O seu texto ele precisa ter uma introdução, um desenvolvimento, um corpo do texto e a conclusão. Em um parágrafo, a conclusão deve reunir as ideias levantadas desde a introdução até o final do desenvolvimento. Contudo, com um posicionamento por parte do escritor ou uma solução para um problema apresentado. Nunca coloque esses termos. Concluímos que, concluo que, finalizando, resumindo ou equivalente na conclusão. Porque não é necessário que o escritor avise que irá finalizar o texto, já que esta etapa deve ser percebida pelo leitor e não alterada. Então, vamos revisar. Redação é redigir um texto, ok? E nós precisamos ter 3 partes da redação. Introdução, que é o início do nosso texto, aonde vão ter frases que chamem a atenção para a sua redação. O desenvolvimento, que é o corpo do texto, e a conclusão. Então, geralmente, ela vem assim, um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e 1 parágrafo para a conclusão. Essa será a ordem correta que a gente vai começar a trabalhar as nossas redações. Eu tenho certeza que vão sair grandes escritores da nossa escola, ok? Então, vamos ao trabalho? Vão lá no cronograma e vejam qual é o trabalhinho que tem para fazer, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.